Fala aí, galera da SpaceX, beleza? Então, hoje a gente vai dar início ao novo tópico nosso, né, que é o tópico de agricultura mundial, que trata aí dos capítulos 23 até o capítulo 25. Na verdade, a gente vai estar dividindo essa aula em duas partes. Hoje a gente vai fazer uma aula mais conceitual, vou mostrar alguns dados gerais da agricultura no mundo para vocês. A gente vai falar de alguns conceitos, os principais tipos de agricultura existente, as principais técnicas agrícolas. Vamos tentar dar um panorama da agricultura no mundo. E aí, na semana que vem, a gente trata de maneira mais específica da agricultura brasileira e dos conceitos também que envolvem a agricultura brasileira. Tudo bem? Então, sem mais delongas, para a gente não perder muito tempo, vamos lá para um panorama da agricultura mundial. Então, olha só. Primeiro, a produção mundial de grãos hoje, né, que está girando em torno aí de 2,5 bilhões de toneladas. O grão é o alimento mais produzido no mundo em termos de volume. E esses grãos a gente vai dizer que são a soja, o milho, tá? Então, de uma maneira geral, os grãos vão ser os alimentos mais produzidos do mundo em termos de volume, tá certo? Bom, os maiores produtores em volume vão ser China, Estados Unidos, Brasil e Índia. Vão ser as lideranças aí na produção. Em seguida, os maiores importadores, ou seja, os países que precisam importar mais. Percebam que aí há uma redundância, né? China e Estados Unidos aparecem de novo. A China e os Estados Unidos estão entre os maiores produtores, mas também estão entre os maiores importadores. E aí por duas razões diferentes, né? A China, como a maior população do mundo, algo em torno aí de 1,350 bilhão de pessoas, e os Estados Unidos, que tem bem menos gente, né? Algo em torno aí de 330 milhões de estadunidenses, são grandes importadores por conta do poder do mercado consumidor. Né? A gente está trabalhando aí com um dos maiores mercados, o maior mercado consumidor do mundo em termos de poder de compra. Em seguida vem a Alemanha, né, que é a maior economia da Europa. Depois vem a Holanda, aqui, ó, que é um país muito pequeno e também com uma população com um poder aquisitivo alto. Então, eles acabam precisando, no caso dos holandeses, importar bastante comida. Os holandeses, inclusive, eles são conhecidos no mundo por avançar pelo mar, tá? Aterrando bastante a área do mar para tentar aumentar justamente a sua área agrícola, para tentar aumentar justamente a sua área agricultável, uma das grandes características aí da agricultura holandesa, mais especificamente, tá? O Japão vem depois, né? Também é um grande mercado consumidor em termos de poderio de consumo. A gente está falando da terceira maior economia do mundo, né? Com mais ou menos aí 150 milhões de japoneses. Então, também vai ser um grande importador, até porque a área territorial do Japão é relativamente pequena em relação à sua população, então vai precisar também importar bastante. Depois vem França, Itália, Bélgica e Canadá, tá certo? Eu só passei batido aqui pelos maiores produtores, né? Então vamos voltar. A China precisa ser um grande produtor e vem aumentando cada vez mais a sua produção, inclusive fora da China, por conta do tamanho da população, é a mesma explicação para a quantidade de importação. Os Estados Unidos, porque precisam ser uma potência agrícola, né? Porque precisam de autonomia, uma questão de segurança alimentar para os Estados Unidos, não depender de ninguém para a produção, sobretudo de grãos, que eles consomem muito, né? O milho é o principal produto, é o grão de produção estadunidense. E depois vem o Brasil, que tem a maior área territorial disponível ainda para a agricultura, e a Índia, que é a segunda maior população do mundo, por enquanto, né? Tem tudo para ultrapassar a China daqui a pouco, então precisa ser uma grande produtora de alimentos, a Índia também, tá certo? Continuando aqui com os nossos dados, ó, os maiores exportadores agora. Percebam que de novo aparece os Estados Unidos. Ó. Estados Unidos, então, portanto, figuram entre os maiores produtores,
os maiores importadores e os maiores exportadores também. Tá? E aí vocês vão perguntar, poxa, mas por que os Estados Unidos estão entre os maiores exportadores se eles importam muito? Parece não fazer muito sentido, né? No primeiro momento, alguém pode perguntar, poxa, mas eles podiam deixar de exportar, tá? E atender o mercado interno e precisar importar menos. Pois é, mas aí é que está. O que os Estados Unidos exporta basicamente é grãos. Então eles conseguem atender o mercado interno e exportar ainda por cima, né? Enquanto isso, os outros gêneros alimentícios, eles precisam importar. É o que acontece com a Holanda, tá? É o que acontece com o Brasil. O Brasil produz muita soja, produz muito milho, né? Produz muito café, o maior exportador de café do mundo, produz muita cana para a produção do etanol, tá? Mas o Brasil precisa importar muitas vezes alguns alimentos tradicionais, como o arroz, tá certo? Por que isso? Porque a estrutura da agricultura brasileira está voltada basicamente para atender o mercado externo. A gente vai ver isso na aula que vem, quando estiver falando especificamente de Brasil. A Alemanha também figura como uma grande exportadora, a França também, o Canadá aparece de novo e a própria China. Tá? O que acontece com esses países que figuram entre os maiores importadores e os maiores exportadores? Acontece que eles têm uma economia agrícola muito bem desenvolvida e um mercado consumidor também poderoso, ou em termos de volume, como é o caso da China e da Índia, e em boa medida o mercado brasileiro, tá? Ou em termos de poder aquisitivo, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da Alemanha, como é o caso da França, do Canadá. Então, eles apostam em gêneros alimentícios específicos, tá? Onde a produção vai ser muito grande, e importam os gêneros alimentícios que eles não conseguem produzir ou não optam por produzir. Tá? Porque, apesar de tudo, apesar de toda a evolução com tecnologia, planta ainda é planta, né? Ainda depende literalmente de chuvas e trovoadas. Né? Então, vai depender de uma série de questões. Vai depender do tipo de solo, vai depender das condições climáticas. Para quê? Para eu escolher produzir esse ou aquele produto, né? Porque a gente precisa lembrar que estamos falando, nesse caso aqui, de uma produção comercial. Então é importante que seja viável do ponto de vista econômico a produção de um determinado produto, de uma determinada mercadoria. Tá? Principalmente uma mercadoria agrícola. Então eu vou fazer a avaliação. Olha, compensa do ponto de vista econômico produzir esse tipo de mercadoria, dadas as minhas condições de solo, as minhas condições climáticas? Ora, se não compensar, eu vou procurar outra coisa que vai ser mais rentável, que vai ser mais lucrativo, para eu exportar e fazer caixa para importar aquilo que eu não tenho tanta facilidade assim para produzir. Tudo bem? Essa é a lógica. Voltando aqui para os slides, ó. Os grãos mais produzidos são o milho, o trigo, o arroz e a soja. Tá? A soja é a mais produzida no Brasil, mas não é a mais produzida no mundo. O grão mais produzido é o milho. Né? Aqui no Brasil, a gente produz uma quantidade cada vez menor de trigo, porque a gente importa muito da Argentina, tá certo? A gente produz a monocultura do arroz, é o terceiro, né, maior, é a terceira maior produção de grãos no Brasil, mas a gente eventualmente precisa importar inclusive arroz, dependendo das condições da safra. Tá? E os maiores consumidores de agrotóxicos em termos de volume. Tá? Então, em termos de volume, são Brasil, Estados Unidos, China, Japão, França, Alemanha e Canadá. Tá? A gente vai ver daqui a pouco que, em termos relativos, o Brasil não é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Mas, em termos absolutos, sim, o Brasil é o maior importador e o maior consumidor de agrotóxicos de todo o planeta. Tá? E mais tarde a gente vai ver por que isso. Tudo bem? Então, esse é o início aí de um panorama geral, com os principais números da agricultura mundial, ok? Eu vou passar aqui para o próximo slide, mostrar para vocês um gráfico que trata da evolução da produção agrícola mundial da década de 1990 até agora, tá certo? Então, vamos dar uma olhada nesse gráfico? Olha aqui, ó. Produção agrícola mundial
da década de 1990 até 2019, ou seja, até o ano passado. Percebam que no início da década de 1990 há uma relativa queda, sobretudo quando você trata de países como Rússia, Ucrânia, e isso acontece por conta da transição do modelo socialista que termina em 1991 para o modelo para o modelo capitalista. Essa transição para a Rússia e para a Ucrânia vai ser muito difícil. Para as ex-repúblicas soviéticas, de uma maneira geral. Tá? Depois elas conseguem se recuperar. E a partir daqui, olha só, a gente já vê que os outros países, Estados Unidos, a União Europeia, que começa aqui exatamente em 2001, antes ela não existia, antes era um mercado comum europeu, o Canadá, a Austrália, os outros países que estão contemplados aqui, eles vêm uma linha crescente, olha, nos últimos 30 anos, ou seja, desde a década de 1990. Então, o que, que esse gráfico significa? Que o campo, a expansão no campo, a expansão na produção agrícola mundial, ela vem numa crescente desde a década de 1990 até agora. Tudo bem? Então, dá para a gente dizer, eu vou mostrar daqui a pouco por quais motivos, a produção agrícola ela vem crescendo gradativamente, ela vem crescendo de maneira constante. Tá? Desde a década de 1990 até agora, em praticamente todos os lugares do mundo. Tá certo? Bom, voltando aqui para os nossos slides, tá? Vamos tentar entender as causas que levaram ao aumento da procura de alimentos, tá? A nível mundial. Aqui ele faz uma comparação, primeiro, entre a população mundial em 2005, que era de aproximadamente 6 bilhões e meio de pessoas, e a população em 2050, que será, segundo as projeções, algo em torno de 9 bilhões e meio de pessoas. Ora, em 2005, havia uma renda per capita no mundo que girava em torno de 7 mil dólares. Tá? Ou seja, se a gente pegar tudo aquilo que é produzido no mundo e dividir pelo número de habitantes, é claro que isso é distorcido, porque a distribuição não é homogênea, não é igual, vai dar algo em torno de 7 mil dólares. Isso leva a uma ingestão diária, tá, de algo em torno de 2.750 quilocalorias por pessoas. Então, olha só, eu tenho menos gente, eu tenho menos renda, eu tenho, consequentemente, uma ingestão menor de quilocalorias por cabeça em 2005. Para as projeções de 2050, eu vou ter, tá, uma população mundial bem maior, né, um terço maior aqui, batendo quase 10 bilhões de pessoas. Eu vou ter uma renda per capita, percebam, quase o dobro, né, de mais de 12 mil dólares. De novo, não é homogêneo, aqui está distorcido exatamente porque eu estou fazendo uma média, mas isso vai levar a um consumo maior de quilocalorias por cabeça, de mais de 3 mil quilocalorias por cabeça. Então percebam, eu tenho mais gente, eu tenho mais renda, eu tenho maior consumo, e isso está me levando a uma maior produção agrícola, desde que a agricultura se transformou em um negócio. Tudo bem? Eu vou dar uma paradinha aqui e a gente volta daqui a pouco num próximo vídeo para falar do desperdício de alimentos no mundo, tá certo? Até lá!